gente mostrou esse caso no ano passado, você lembra? Gente, eu te lembro, escabroso. 55 filhos que eles tinham. E falaram que parece que os filhos estavam envolvidos. Sim. E a justiça começou a averiguar isso tudinho, né? 11 pessoas presas. A Flor de Lis, nesse momento, só não foi presa ainda, Kátia, porque ela tem imunidade parlamentar, né? Sim. Mas essa história, cada hora tá ficando mais estranha. O delegado já vai conversar com a gente, falando direitinho o que foi que eles apuraram, mas a gente tem um vídeo resumindo a história. Vamos ver? A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público prenderam mais 8 pessoas pelo envolvimento da morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. O pastor Anderson chegou à família como filho de Flor de Lis. Depois tornou-se genro. Foi promovido a marido até virar a vítima. O inquérito concluiu que Anderson foi morto por questões financeiras e poder na família. O pastor controlava todo o dinheiro do Ministério Flor de Lis, hoje batizado de Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. A força-tarefa apontou a viúva, a deputada federal Flor de Lis, como a mandante do crime. Ela já estava tentando matar o marido desde 2018. Além da viúva, a acusação inclui mais 7 filhos. Todos já são réus perante a justiça. Flor de Lis declarou na época que o pastor havia sido morto em um assalto. Com a conclusão do inquérito, 7 filhos estão presos, 11 pessoas respondendo criminalmente. Isso corresponde a 20% da família, que tem 55 filhos. Flor de Lis responderá por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. A polícia fez um trabalho minucioso e exaustivo. Segundo a promotoria, a investigação também demonstrou que toda aquela imagem altruísta e de decência era apenas um enredo para alcançar a posição financeira e política. Tudo aqui nesse grupo é imagem. Elas fala da seguinte maneira, né? Fazer o quê? Separar dele eu não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então resolve matar. Ou seja, nessa lógica torta, o assassinato escandalizaria a Deus menos do que o próprio homicídio. Mas, gente, assim, que coisa absurda. Essas imagens a gente vai vendo ali, ó, a família sendo presa, então, segundo o que o delegado disse, ela teria cometido o crime, sim, porque perante os olhos de Deus ela não poderia se separar, ela podia matar, né? Daqui a pouco o delegado vai falar com a gente. O divórcio não fica bem ao olhar de Deus, mas você assassinar outra pessoa, fechou tudo bem, Deus permite isso, segundo ela. A cada instante. E parece que também tinha uma questão de poder, né? Poder. Ali a gente tinha um racha já na família, e o que, segundo esse inquérito todo do Ministério Público mostra, em que em algum momento este casamento deixa de ser uma relação tranquila, quando o Anderson passa a dominar toda a relação de finanças da casa. A Flor de Lis, além de deputada, também tinha as igrejas, cantava, tinha toda uma carreira artística. E o Anderson era quem controlava esse dinheiro. Ele cuidava, Ele cuidava, era como se fosse um empresário, era um gestor. Era um casal. Tem sempre era um gestor. Trabalho de um lado e o outro do outro. E isso começou a criar uma situação ali difícil na família, parte dos filhos, também a Flor de Lis. E o assassinato, o que chamou a atenção, e quando a gente olha para o inquérito, é que não teria sido, então, a única vez ali. Aquela vez já era a 6ª ou 7ª. Gente, ela tentou matá-lo 6 vezes, envenenado. Envenenado, outras tentativas, e essa, a morte dele com mais de 30 tiros. A gente mostrou no programa. Isso segundo o inquérito. Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, a gente não está falando lá atrás, tudo que a gente dizia era simples suposição. Possibilidade. Hoje, a justiça já provou isso tudo. Isso. Tanto é que a gente vai agora direto para o Rio de Janeiro, com a nossa repórter Marcele Setúbal, que traz mais informações pra gente, né, Marcele? Boa tarde, menina, mas que caso absurdo é esse, né?
Exatamente, Kátia. Kátia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, foi um crime que chocou, né, o Brasil inteiro, principalmente por causa do desfecho dele. A Flor de Lis, a deputada federal, né, desde o início, disse em depoimento que o esposo tinha sido vítima de um assalto e que, enfim, havia sido vítima ali de uma violência, né, enfim, e isso se comprovou, na verdade, ser completamente o contrário. A polícia conseguiu identificar ali que a deputada já havia tentado matá-lo em outras ocasiões, né, utilizando veneno chamado arsênico. E aí a polícia conseguiu identificar que a deputada federal, na verdade, foi a mandante, né, desse crime e teve a participação de outras pessoas, incluindo os filhos adotivos e também a própria filha, né, biológica da Flor de Lis, a Simone. Todas essas pessoas foram presas ontem durante essa operação. Kátia. Olha, mas foram muitos meses de investigação para se chegar a esses fatos que foram agora confirmados, porque até então a filha que ajudou, se eu não me engano, no assassinato do Anderson, não teria sido namorada dele um tempo antes da mãe até ter uma relação com ele? Não foi isso, Marceli? Foi a Simone. Isso aí, foi a Simone, deixa eu pegar o nome dela completo, Simone dos Santos Rodrigues. Inclusive, o inquérito mostrou que ela foi responsável pelos envenenamentos. Ela fez parte ali dessa tentativa de homicídio contra o pastor Anderson do Carmo, e que ela, inclusive, buscou ali na internet como fazer o uso desse veneno contra uma vítima. Sem que ninguém percebesse, porque a ideia deles é que o Anderson ficasse, né, Alex, doente aos poucos para que morresse de uma causa dita natural. Que não chamasse tanta atenção. Agora, o que chama a atenção, Kátia, da polícia e no Ministério Público, isso o delegado, inclusive falando que daqui a pouco o delegado vai falar com exclusividade aqui no Melhor da Tarde, trazendo novidades sobre esse caso, são 2 posts. E um destes posts dá a entender, segundo o Ministério Público, que ela estaria ali falando da comida envenenada. Que isso é uma troca de mensagem dela com um dos filhos. Quer ver? A gente tem na tela. Deixa eu ver. Põe pra gente, por favor, aquela parte que ela... Arte com celular, vamos lá. Arte com celular? Quando ela fala lá a mensagem, ela diz o seguinte, ó. Aqui já na tela. Essa aqui, Kátia, isso foi um post que ela fez no Instagram dela, acho que na semana passada. Com o Anderson, né? Com o Anderson, dizendo que sentia saudades e que estava muito difícil a vida dela. O que para a polícia também não é legal, né? Porque parece que é algo dissimulado. Não é legal? Bota coisa surreal nisso, né? Você mata teu companheiro, você tentou por 6 vezes acabar com a vida dele, aí você faz um post, porque aí subestima a inteligência de todo mundo, né? Até do delegado, principalmente dele, achando que as pessoas vão acreditar que estava tão sentido assim. E aí isso ficou pesado. Agora olha a mensagem, essa mensagem que é bem estranha. Vamos sofrer pra caramba, mas vai passar. Só essa ajuda que preciso que você faça ele comer ou beber alguma coisa. Um arroz fresquinho, com um franguinho, que não faz mal. Só isso. Então o franguinho devia estar envenenado? Segundo a polícia, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, um indício de que a comida envenenada ela estava estimulando para que uma das filhas forçasse ele a comer, a se alimentar. Então, Marcele, pelo que a gente está percebendo cada vez mais, a Flor de Lis incentivava a filha, no caso a Simone, a envenenar e ainda ficava meio que, olha, faz ele comer um arroz fresquinho com um franguinho que não faz mal. Só isso já tá bom, quer dizer, fica de olho no seu pai e vê se você faz ele comer o que eu tô querendo que ele coma para morrer logo, né? Não só a Simone, né, Kátia? Os outros filhos também que participaram desse assassinato, né? Participaram dessa trama, exatamente. Foram 6 filhos, foram 5 filhos, na verdade, e um neto, né? Foram essas pessoas que participaram dessa trama toda. E a polícia, inclusive, uma das linhas de investigação é que a Flor de Lis teria utilizado vantagens financeiras para os filhos, para que eles também ajudassem. Ela deu dinheiro para eles matarem o pai? O assassinato. Ela prometeu.
Ela teria prometido isso. Agora, menina, fico eu pensando aqui. Já é um terror uma pessoa querer matar a outra, para mim já isso é inaceitável. Você tentar matar por 6 vezes, desde 2018, ela ficou muitos meses tentando matar o marido. Aí vai envenenar o marido com 55 pessoas, 55 filhos na casa. E se outro filho come a comida? E teve Será um caso que não teria de passarem mal. Um filho ou uma filha comeu, né, o alimento e passou mal. Então, gente, que absurdo. Teve esse processo todo também, Kátia. Mas eu vou te dizer uma coisa pra você. É inacreditável. É uma coisa que mas nem daqueles streams, daquelas séries absurdas, a gente pensaria. Kátia, parece ficção. E aí, com essa história se revelando agora, a gente percebe que tudo aquilo que a gente conhece da história da Flor de Lis, aquela mãe que adotou os filhos e que todos eram tratados iguais, os depoimentos que eles estão dando na justiça mostram que a vida não era isso, não. Não, sim. Não tinha amor naquela casa. Isso tudo eu já acho terrível, mas mais terrível é o delegado conseguir provar tudo que ela fez, tudo que ela fez em relação aos filhos, tudo que ela planejou junto com eles para matar o Anderson. E ela não pode ser presa, porque ela é deputada. Imunidade parlamentar, ela não é presa. Gente, imunidade parlamentar não dá para fazer valer com um bandido, com um assassino. Exatamente. Se a pessoa mata, se o delegado consegue, a justiça consegue confirmar por milhões de provas que a pessoa cometeu crime, acabou a imunidade parlamentar. E todas as outras pessoas envolvidas já presas, detidas, hoje não. transferidas. E ela aí agora tem um prazo, inclusive, para entregar o passaporte, mas... E não é porque é ela, porque se fosse qualquer um, se você cometeu um crime absurdo, se você matou alguém, se você roubou, se você desviou dinheiro, acabou a imunidade parlamentar, devia ser assim. Porque tem que ser direito igual, né? Não faz igual? Como é que pode? Devia não, tinha que ser, era obrigação. Então, assim, eu tô a fim de matar a Carininha. Eu vou ser deputada, porque aí quando eu for deputada eu mato Carininha e eu nem sou presa. Que coisa absurda. Você tá de boa, a Carininha dançou e você ficou livre, leve e solto. Gente, é surreal. E você vê, uma mente como a dela, se ela ficou tanto tempo planejando para matar o marido, incentivando os filhos, será que ela não deve ter pensado muitas vezes? Vou fazer desse jeito, aproveitar que eu sou deputada agora, porque o agora é nunca, porque eu tenho imunidade parlamentar. Será que isso também não passou pela cabeça dela? É bem possível, né, Kátia? Porque se uma pessoa pensa e planeja, né? Então. É um dado muito importante que você levanta, até que eu tenho certeza que a polícia está avaliando. E o que tem chamado a atenção da polícia é esse comportamento, tipo o Instagram que a gente mostrou, um dos filhos dela, que seria teoricamente filho legítimo dela com o Anderson, e que descobriu-se depois que não, que na verdade é uma adoção irregular, deu um depoimento para o delegado, assim, já no enterro eu não acreditava no choro da minha mãe. Ele fala isso. Ele falava isso, Ele falou isso em depoimento. Né? Agora, Marcela, a imunidade parlamentar, de fato, vai poder ser usada pela Flor de Lis, nesse caso, para não ser presa? Ou o delegado também está vendo uma forma na lei de conseguir fazer com que ela seja presa? Porque é assassinato, né? A polícia explicou pra gente ontem o seguinte, que a Flor de Lis ela só poderia ser presa se ela tivesse sido flagrada, né? Se tivesse sido um flagrante, mas isso não aconteceu. Então, a polícia vai entregar esse ofício, né? Vai entregar todo esse inquérito para a Câmara dos Deputados. E aí os deputados vão analisar como que vai ser ali, né? O trâmite, se vão realmente retirar essa imunidade parlamentar da Flor de Lis para que o processo corra ainda na instância aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Marcela, eu vou te falar uma coisa, se esses deputados não aceitarem isso, é coisa da gente guardar a foto de todos eles, depois lembrar eternamente do que cada um fez, porque se o delegado afirmou, mediante todo o processo, todas as buscas de informações, que de fato Flor de Lis foi quem coordenou essa morte do Anderson, não tem como as pessoas dizerem que ela tem direito à imunidade parlamentar e pronto, né? Não, exatamente. Primeiro que eu já acho o ó do Borogodó. Se cá entre nós, na nossa Constituição que nos diz que todos os brasileiros são iguais, ponto, não é? Ele não fala, vírgula, exceto parlamentares, não, todos são iguais, ponto. Então, se somos todos iguais, somos iguais e pronto. Então, não devia ter imunidade parlamentar para ninguém, nem para presidente, de cima a baixo, para ninguém. Fez, vai ter que pagar. Agora, se foi um crime como esse, que você coordenou
organizou, planejou a morte de alguém... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Induziu os filhos. Induziu os filhos, ela usava de chantagem, de benefícios financeiros. E ainda tem aí no inquérito todo, Kátia, que ela teria já pagou um matador de aluguel no passado para tentar matar ele? Então é um negócio que já está rolando há algum tempo. E o matador de aluguel não conseguiu matar? A coisa não funcionou lá atrás, sabe? Aí teve o envenenamento, tentativa de envenenamento, até que chegou naquele crime bárbaro, uma execução, 30 tiros. Você lembra que a gente mostrou aqui? Ficou até 30. Tanto que falavam que era execução. Acho que ela deve ter pensado nisso. Foi isso. E no mesma noite ela disse não, foi um assalto. E agora, quando é que ela vai responder? E quando ela vai falar com a polícia sobre isso e dar a versão dela, esse negócio de imunidade parlamentar, Jesus, isso não devia existir mais. Não é verdade? Sim, sim. E casos como o da Flor de Lis, Kátia, causa uma comoção ainda maior, porque a gente acompanha essa pessoa pública, né? Como outros, João de Deus. Ele era uma líder religiosa. E que usa o nome, né, de santidades, entidades, enfim, independente da religião, de Deus. E as pessoas têm um comportamento que não é real. Isso espanta demais, assusta muito. O pior foi essa parte, pior, né? Não vou dizer o pior, porque tudo aí é horrível. Mas quando ela diz que, ela não podia se separar, porque aos olhos de Deus ele não gostaria de ver isso. Mas matar o marido pode, então, né? É o princípio básico, não matar, né? É o mandamento básico. Gente, pelo amor de Deus. Gente, vamos falar agora com o doutor Antônio Ricardo, que é delegado de homicídios lá de Niterói. Muito boa tarde, doutor Antônio. Que história escabrosa é essa? Opa, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí. Obrigado pelo convite aqui de possibilitar a Polícia Civil do Rio de Janeiro expor aí a, pelo menos, parcial conclusão dessa investigação. Realmente é um crime que chamou muita atenção dos policiais aqui da sociedade carioca, que envolve uma parlamentar, com 11 familiares envolvidos nesse crime bárbaro, crime hediondo. Felizmente, no dia de ontem, nós conseguimos prender aí uma grande parte dessas pessoas, realizamos buscas. Essas buscas resultaram em apreensões que estão sendo analisadas. Nós ainda não descartamos a possibilidade de ter novos desmembramentos dessa investigação. E nós todos aqui estamos estarrecidos aí com toda essa história. Agora, doutor Antônio, esses novos desdobramentos é porque vocês ainda estão investigando a participação de mais pessoas nesse crime ou não? É uma possibilidade que nós não descartamos, né? Além dessas pessoas que já respondem, já foram denunciadas, né? Já são réus aí nesse processo de crime contra a vida, tentativa de homicídio, uso de documento falso, organização criminosa. São pessoas que já respondem por esses crimes e há uma possibilidade de ter outras pessoas envolvidas aí nesse crime. Agora, a gente fala de Flor de Lis, que primeiro era dita como uma mãe de família, uma mulher de um coração gigante, que prezava, segundo ela, a família, tinha 55 filhos, a maior parte deles adotados, o que seria um ato maravilhoso, e de fato um ato assim de qualquer pessoa é, só que ela usava também a religião como pano de fundo para conseguir passar uma imagem de uma mulher poderosa perante Deus, perante os homens, que fizesse as coisas certas. Ela meio que ludibriava a todos que estavam ao redor dela, né, doutor? Nós chegamos a essa conclusão que realmente essa situação de adoção, de querer colocar para a sociedade que aquela ali era uma família unida, harmoniosa, não corresponde com o que nós apuramos. Inclusive, um trecho que chamou bastante atenção, uma mensagem que foi interceptada, no momento que ela prefere matar o pastor Anderson do que se separar dele, né? Separar de corpos. E com o argumento que socialmente essa separação não seria aceita, então por essa razão ela resolve ceifar a vida do pastor Anderson dessa forma tão odiosa, né? Um crime hediondo. O pastor Anderson era uma pessoa marcada para morrer. Ele já tentaram envenená-lo em outras oportunidades, tinham contratado pistoleiros de aluguel para tentar matá-lo.
e, por circunstâncias alheias à vontade aí dos executores, esse crime não tinha acontecido em data anterior. Agora, um crime premeditado desse jeito, com índices de crueldade, porque uma coisa, já não acho correto, em hipótese alguma, você matar alguém. Mas quando se premedita, com muito tempo de antecedência, você tem 6 tentativas de matar o Anderson como ela teve. Isso não é um crime que também ali tem um peso maior na hora da justiça, olhar para o que fez Flor de Lis, para ver que não foi simplesmente um ato impensado e algo que ela programou de todas as formas para acabar com a vida do Anderson, sem dar a menor chance para ele de defesa? O homicídio, nós entendemos que foi um homicídio qualificado, né? Triplamente qualificado. Só o homicídio começa com pena de 12 anos, fora a tentativa de homicídio, fora o uso de documento falso, fora a falsidade ideológica e a organização criminosa, né? E ela não foi presa porque ela tem uma condição de parlamentar, né? Todas as outras pessoas que estavam envolvidas no crime, elas foram presas, responderão presas. A justiça acatou a manifestação da autoridade policial, do promotor de justiça. Segundo o Código de Processo Penal, quem dá a cabo de provas, quem ameaça testemunhas, quem de alguma maneira tenta embaraçar a investigação, são condições de decretação da prisão preventiva. Então, está bem caracterizado nessa investigação que isso tudo aconteceu e, por conta da legislação não permitir a prisão de parlamentares, em que pese aí esse crime não ter sido cometido no exercício da sua função, ela responderá, ela foi indiciada, porém não responderá presa, pelo menos nesse primeiro momento. Nós esperamos que o parlamento realmente tome uma decisão interna, corporis, no sentido de cassar esse mandato e que ela realmente futuramente venha responder esse crime bárbaro encarcerado. Isso é o mínimo que a gente espera, né, doutor Antônio? Vamos falar a real? Porque num caso de imunidade parlamentar, para uma pessoa que cometeu um crime dessa forma, com esses índices de crueldade, no meu ponto de vista, organizando e articulando tudo, não dá para você ainda esperar que algum deputado vá votar a favor dela, né? Que atrapalha a investigação, todo o processo. Não, atrapalha, né, e ela pode subornar outras pessoas, né, poderosa, né? Muito poderosa. Doutora, quem está falando aqui é o Alex. Primeiro, boa tarde, obrigado pela entrevista aqui com a Kátia, no Melhor da Tarde. Eu queria uma pergunta aqui para o senhor, que é o seguinte: o senhor já teve acesso à Flor de Lis durante, a gente sabe que esse crime foi em 16 de junho do ano passado, mais de um ano. Em algum momento o senhor esteve com ela, num depoimento? Há esse contato? E se sim, que pessoa é essa? Que imagem que o senhor tem dela? Eu tive contato pessoal ontem na busca, né? Eu sou diretor de homicídios aqui da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós comandamos aqui 4 delegacias. Delegacia de homicídio da capital, Baixada Fluminense, Niterói e a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. E ontem, na busca, né, que eu também participei, ela se mostrou uma pessoa, assim, me pareceu que ela já esperava por esse momento. Então, assim, uma coisa muito estarrecedora que passou não só para mim, como para os demais integrantes da equipe, que ela parecia que já aguardava esse momento, né? E eu acho que qualquer uma pessoa que não tenha problemas com a justiça, quando é recebida 6 horas da manhã por uma equipe de policiais, de agentes, delegados, promotores na sua residência, qualquer um ficaria, no mínimo, bem constrangido, né? Mas ela me pareceu, assim, uma pessoa que já esperava por esse momento, né? Não só ela, como os demais familiares que foram presos, me passaram, assim, pelo menos superficialmente, essa impressão que realmente já estavam esperando por esse ocorrido. Agora, doutor Antônio,
Quando a gente fala de Flor de Lis, a gente fala de uma deputada extremamente influente, uma líder religiosa, que tinha um acesso muito grande a profissionais de todas as áreas, principalmente também, por que não, da polícia. Em algum momento, nesse processo todo de investigação, vocês sofreram algum tipo de pressão da Flor de Lis, direta ou indiretamente, do tipo, vamos deixar as coisas como estão, ou então vamos fazer vista grossa das coisas, ou isso não aconteceu? Não, de forma alguma. Não? Desde janeiro de 2019, a Polícia Civil era ligada à Secretaria de Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro, e a Secretaria de Segurança ela foi extinta, e onde foram criadas a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar. Então nós temos total independência para investigar fatos, né? A polícia investiga fatos, os personagens, os suspeitos, as testemunhas vão surgindo no decorrer da investigação. Então isso realmente não aconteceu. Nós trabalhamos com total liberdade aqui no Rio de Janeiro. A Polícia Civil tem essa liberdade de investigar fatos. O Ministério Público está bem próximo aqui da Polícia Civil, e o Poder Judiciário acabou sacramentando aí tudo que nós apuramos, tanto é que decretou as prisões e as buscas que foram realizadas ontem. Agora, o senhor tem uma ideia de quando que, de fato, os deputados vão analisar o caso de retirar a imunidade parlamentar da Flor de Lis, ou não se sabe ainda direitinho? Não, nós não sabemos, nós encaminhamos, né, não só a cópia do relatório da investigação, como também a denúncia do Ministério Público para o Parlamento, e nós aqui esperamos que realmente essa decisão seja tomada o quanto antes. Eu venho acompanhando aqui esses desmembramentos através da imprensa. Eu soube que o partido que ela era vinculada já se manifestou, que irá excluí-la dos seus quadros. E nós esperamos que realmente uma pessoa que representa o povo, que representa o Estado do Rio de Janeiro, ela realmente não trabalhe mais com esse tipo no parlamento, né? E não represente mais o Estado do Rio de Janeiro nos interesses aqui do cidadão carioca, do cidadão fluminense. Olha, eu queria agradecer demais, viu, doutor Antônio, a sua participação aqui no Melhor da Tarde. A gente sabe o quão corrida é a sua vida, e agora mais do que nunca. E saiba que dá orgulho na gente, mesmo aqui de São Paulo, no centro do mesmo estado, mesma cidade. A gente vê o quanto que a nossa polícia é extremamente organizada, determinada. E não importa o poder que essa pessoa que está sendo investigada tenha, que ela tem que arcar com as consequências daqueles atos que ela fez. Então, parabéns pelo trabalho de toda a polícia aí do Rio de Janeiro, viu, doutor Antônio? Obrigado pela oportunidade. É sempre importante aí a palavra da polícia, né? Nós que agora estamos com a incidência de uma decisão judicial que restringe as nossas ações, né? As ações das atividades policiais, realmente causa maiores dificuldades aqui para os agentes, para os delegados. Mas mesmo assim nós continuamos firmes no combate ao crime, e como você muito bem colocou, independente de quem seja o autor, nós continuaremos firmes aí no sentido de investigar e solucionar as investigações, né, que é a atividade fim da Polícia Civil. Obrigada mais uma vez, viu? A gente lhe aguarda mais vezes, qualquer informação a mais que a gente tem, que vocês tenham aí. Agora, Marcele, que história é essa que o doutor Antônio passou pra gente? Você viu, menina? Pois é, né? De deixar todo mundo de queixo caído, né, Kátia? A gente fica surpreso por causa de todo o histórico, né, que aconteceu. Não foi só a execução como ela foi tramada, mas desde o início, com o envenenamento, né, com esse aliciamento ali dos filhos, para trazer a participação dos membros da família, da própria família, para concluir, né, a morte, o assassinato do pastor a sangue frio, né? Olha, você sabe que eu acho que uma das cenas mais marcantes para mim foi quando ela chorava em cima do caixão do Anderson. Essa imagem, com a mão no caixão, e aí parece que ela está orando, pedindo a Deus que receba a alma do Anderson. Eu acho que ela pode ter pensado muita coisa, mas acho que isso foi o que ela não pensou, né? Não, péssimo, péssimo. Não dá nem pra falar, né, Kátia? Chega uma hora que a gente fica assim até...
É deprimente. Né? Um beijo pra você, viu, Marcele? Um beijo a todos aí da Band Rio. Obrigada, viu, Kátia? Um beijo. Obrigada pela oportunidade. Mas é uma honra pra gente. Obrigada, viu? Que loucura, gente, agora segue aqui, a gente segue na esperança que simplesmente todo mundo que cometa um crime que seja responsável por ele. Sim. Porque fizeram escolhas. Então, cada escolha tem a sua consequência e que a Flor de Lis tem a consequência dela e não só os outros que participaram do crime, né? É isso aí, que justiça seja feita.